e a NET. Para mim orar, é? Não, eu estou dizendo, eu fui agradecer ali, já continuei, mas eu fui agradecer a oração da irmã. Amém. Vou falar com você agora, querida. Sim, é com você a palavra, você que vai passar a mensagem. Então, tá bom, amado. Então, eu vou fazer uma breve oração primeiro. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa reunião, ó Deus querido, obrigada, Pai querido, por essa oração tão linda que a irmã fez agora, a irmã Ludmila. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá cada dia de estar na Tua presença, aqui reunidas com essas irmãs que a gente aprendeu, ó Deus, a amar tanto. O Senhor nos ensinou a amar. E eu peço que o Senhor esteja conosco nessa reunião, que Teu Espírito Santo abra nossa mente, nosso coração, e que essa palavra, ó Deus, venha ficar no nosso coração, ó Deus, venha dizer para nós, falar conosco aquilo que o Senhor quer a mensagem que o Senhor quer que a gente leve nessa noite. Amém, Pai querido. Amém. Fique conosco durante essa mensagem, até o fim dessa programação, e é em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Então, Amém. Aqui, irmãs, ó, os anjos e você, uma visão panorâmica. A revelação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos de Deus e a atuação dos espíritos maus estão claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente entrelaçadas com a história humana. Antes da criação do ser humano, já existiam anjos, pois, quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Em sua natureza, os anjos são superiores aos humanos, pois o salmista diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. O número e poder dos anjos. As Escrituras nos informam o número do poder e a glória dos seres celestiais. Descrevem também sua relação com o governo de Deus e com a obra da redenção. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O profeta declarou: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Eles servem na sala do trono do Rei dos Reis, como seus anjos valorosos em poder. Ministrados seus que fazem a sua vontade. Milhares de milhares e milhões de milhões eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O apóstolo Paulo declarou serem incontáveis. Como mensageiros de Deus, sua glória é tão deslumbrante e tão rápido o seu voo que saem à semelhança de relâmpagos. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador, cujo aspecto era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve, fez com que os guardas, por medo dele, tremessem e ficassem como se estivessem mortos. Quando Senaqueribe, o atrevido monarca assírio, blasfemou e insultou a Deus, ameaçando Israel de destruição naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. Ali foram destruídos todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no exército de
Senaqueribe. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Os anjos auxiliam os filhos de Deus. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. A Abraão, com promessas de bênçãos às portas de Sodoma, para livrar o justo Ló da condenação do fogo. A Elias, quando estava ao ponto de perecer de cansaço e fome no deserto, a Eliseu, com carros e cavalos de fogo, cercando a pequena cidade em que estava confinado por causa dos seus inimigos. A Daniel, enquanto buscava sabedoria divina na corte de um rei pagão, ou abandonado para tornar presa dos leões. A Pedro, condenado à morte no calabouço de Herodes, aos prisioneiros em Filipos, a Paulo e aos companheiros na noite da tempestade no mar, para abrir a mente de Cornélio, a fim de que recebesse o evangelho, para ensinar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentil. Assim, em todos os tempos, os santos anjos têm ministrado o povo de Deus. Assim, o povo de Deus, exposto ao poder enganador e à constante maldade do príncipe das trevas, e o conflito em todas as forças do mal, é assegurada a incessante proteção dos seres celestiais. A essa segurança, e essa segurança não é dada sem necessidade. Se Deus concedeu aos seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas forças do mal sem serem enfrentadas, a serem enfrentadas. Agentes numerosos, decididos e incansáveis, cuja malignidade ninguém pode ignorar ou menosprezar sem correr o perigo. Satanás e seus anjos maus. Os espíritos maus, criados ao princípio sem pecado, eram iguais em sua natureza. Poder e glória aos seres santos que agora são os mensageiros de Deus. No entanto, ao caírem em pecado, uniram-se para desonrar a Deus e acabar com os seres humanos, ligados a Satanás, em sua rebelião e com ele expulso do céu, têm cooperado com ele e em sua luta contra a autoridade divina ao longo de todas as épocas posteriores. A Bíblia fala da união e governo desses anjos maus. Fala de suas várias ordens, sua inteligência e astúcia, e de seus maus intuitos contra a paz e a felicidade dos seres humanos. Nós estamos sentindo na pele, né, irmãos? Né, irmãs? Ninguém corre maior risco de cair sob influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar de claros e abundantes testemunhos das Escrituras, negam a existência e a atuação do diabo e seus anjos. Quando desconhecemos suas estratégias, eles levam uma enorme vantagem sobre nós. Muitos dão atenção às suas sugestões, achando que estão sendo guiados por sua própria sabedoria. É por isso que, ao nos aproximarmos do fim da história, quando Satanás trabalhara com o máximo poder para enganar e destruir, ele espalha por toda parte a crença que não existe. Faz parte de sua estratégia ocultar-se e agir às escondidas. Deus tenha misericórdia.
é injustamente, não, e é justamente pelo fato de que ele se disfarça com tão perfeita habilidade, de tantas vezes se pergunta, será que esse ser real existe? Seu êxito fica evidente quando olhamos para o mundo religioso e vemos a aceitação geral de teorias que negam os testemunhos mais claros das Escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente controlar a mente dos que estão inconscientes de sua influência, que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, desvendando desvendando os nossos olhos, suas forças secretas, e dessa maneira nos prevenindo contra seus ataques. Terminando, tá, irmãs? Os seguidores de Cristo acham-se seguros. O poder e a maldade de Satanás e seu exército deveriam, com razão, nos deixar assustados. Não fosse o fato de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Costumamos cuidar bastante da segurança de nossas casas, por meio de cadeados e fechaduras, para proteger nossa propriedade e nossa vida contra homens maus. Mas raramente pensamos nos anjos maus, que de forma constante estão procurando chegar até nós, e contra cujos ataques não temos em nossa própria força nenhum meio de defesa. Se lhes permitirmos, eles podem causar transtorno à nossa mente, enfermidade e sofrimento ao corpo, ao nosso corpo, e destruir nossos bens e nossa vida. Seu único prazer está na miséria e ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao controle dos espíritos maus. Porém, os que seguem a Cristo estão sempre seguros sobre sua proteção. Anjos magníficos, em poder, são enviados do céu para nos proteger. O maligno não pode romper a guarda de Deus, a guarda que Deus colocou em redor do seu povo. Né, irmãs? Então, essa é a mensagem de hoje. Então, vale a pena nós estarmos ali bem conectadas com o nosso Deus, né? Para Ele nos livrar e nós estarmos blindadas, a nossa família estar blindada desses anjos do mal, né? Que assolam o mundo aí que a gente está vendo, né? Então, essa é a mensagem de hoje. E eu vou pedir para a irmã Glória a Deus, para a irmã Rúbia fazer a oração para nós encerrarmos, irmã Rúbia, pode ser, querida? Pode sim. Estava tentando aqui abrir o áudio, não estava conseguindo. Tá bom, amada. Oremos ao Senhor. Vamos orar, filho. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos prostrados diante de Ti, Pai, porque queremos Te agradecer muitíssimo, Senhor, por essa certeza, por essa esperança, por essa promessa, por essa alegria, Senhor, de saber que Tu tem cuidado de nós. E que quanto mais precisarmos de Ti, mais Tu tem para nos doar, para nos oferecer, para nos dar tudo que é necessário, Pai, muito além do que pedimos ou necessitamos. Ó Pai, muito obrigado por essa Tua maravilhosa promessa, que Teus santos anjos estão nos guardando, estão nos protegendo, estão cuidando de nós e iluminando a nossa mente também para conhecer a Tua verdade, Pai.
Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de ter o céu todo aberto para poder nos ajudar, para poder nos acolher, para poder estar do nosso lado sempre que precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco durante esta noite, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, irmã Ruth. Amém, amém. Deus é Amém. maravilhoso. Amém. Amém, Misericórdia glória a Deus. para sempre. Amém. Beijo, irmã.